Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou mostrar meu talento, eu vou trazer uns materiais para cá e vou fazer um portão para os irmãos ver. Aí vocês ficam olhando eu soldando, viu, irmão? Tô brincando, irmãos. Graças a Deus. Hoje eu queria falar para os irmãos que hoje a palavra ela vai ser um pouco, talvez ela vai passar uns 5 minutos, viu, pastor? Mas ela vai ser agradável, porque já tem sido agradável todos os dias. Mas eu queria já pedir os irmãos para estar abrindo suas Bíblias lá em Êxodo 20. Nós vamos começar lá no Êxodo 20 hoje, a partir do versículo 5. Mas o que é favorável nesse versículo aqui, eu vou pegar só um pedacinho nele. Aqui fala sobre os mandamentos da lei de Deus. São os mandamentos da lei do Senhor para a nossa vida. Mas a gente vai pegar só um pedacinho desse versículo. Ô irmão Alisson, abaixa o áudio daquele. Está estralando mesmo. Pode baixar tudo que você quiser. Aí, obrigado. Está estralando as caixinhas. E aqui diz assim: não te curvarás diante delas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. E eu sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Certo? Sou um Deus ciumento, e mostro misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Faço misericórdia e mostro misericórdia a milhares do que me amam. O que eu quero falar para os irmãos aqui nessa noite, acho que os irmãos podem sentar. É que da mesma maneira aqui, que acontece aqui, Deus visita a iniquidade nos pais, nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas Ele falou que Ele faz misericórdia. A palavra misericórdia, ela tem um significado muito grande na vida do cristão. Porque nós cristãos, nós que somos crentes, nós não vivemos debaixo da misericórdia de Deus. Se nós não estivéssemos vivendo debaixo da misericórdia, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém de nós estaremos aqui hoje. Nós éramos pó. Porque eu creio que ninguém que está aqui hoje aqui, se estivesse vivendo no tempo da lei, ninguém de nós estava vivo. Ninguém de nós estaríamos vivos. Mas uma coisa eu te falo: Deus separou a cada um de nós hoje, para nós estarmos vivendo nesse tempo, no tempo da graça dEle, para que nós podemos receber a salvação, para que o nosso nome seja lembrado no grande dia. Mas lá no livro de Marcos, vamos no livro de Marcos, pode continuar sentado, irmãos. A partir do versículo 15, do capítulo 15, vai falar de um pedaço de um cara muito especial. Vai falar de um homem chamado Jesus. E lá no livro de Isaías, muitos falam lá no livro de Isaías lá que ele não era um homem bonito, que ele era um homem feio, um homem desprezado, um homem experimentado nas dores, no trabalho. Mas para nós ele é lindo. Isaías pode chamar ele de feio, o profeta, mas para nós ele é lindo. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, príncipe da paz. E a partir do versículo 11 diz assim, ó: mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse antes a Barrabás.
E Pilatos respondendo-lhes, disse novamente: então o que quereis que eu faça daquele que chamais de rei dos judeus? E eles gritaram novamente: crucifica-o, crucifica-o. Um homem que não tinha pecado nenhum, um homem que não tinha motivos para passar aquela vergonha, porque um homem, para ser crucificado naquela época, ele tinha que ser um homem cheio de pecado, ele tinha que ser um assassino, ele tinha que ser um ladrão, porque a vergonha para um homem era morrer numa cruz, porque a cruz foi feita para o ladrão, foi feita para o bandido, foi feita para o assassino. E como que um homem que não tinha pecado nenhum, um homem que só curava, um homem que restaurava vidas, um homem que libertava, ia ser pregado numa cruz? Por que ser pregado numa cruz? Porque deveria ser um cumprimento de uma profecia que tinha sido lá no livro de Isaías. Mas vamos continuar aqui. Então Pilatos lhes disse: por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez mais gritavam excessivamente: crucifica-o! E a multidão excitada gritava: crucifica o Deus, crucifica aquele que nós chamamos de Emanuel, o Deus vivo entre os homens. Ou em algumas traduções, o Deus encarnado como homem. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, libertou-lhe Barrabás e entregou Jesus após tê-lo açoitado para ser crucificado. Barrabás, um outro nome que surge. Barrabás, um assassino de judeu. Barrabás, um assassino que matava pelos seus próprios princípios. Eles soltam ali Barrabás para crucificar o rei, o nosso rei, que era Jesus Cristo. E os soldados o levaram para dentro do saguão chamado pretório, e convocaram todo o destacamento, e vestiram-no com púrpura ou um pano vermelho, e entrelaçaram uma coroa de espinho e puseram-lhe na sua cabeça. Deram a coroa a Jesus Cristo, a coroa que talvez poderia hoje estar na nossa cabeça. Uma coroa de espinhos, irmãos. Os cientistas estudaram, falaram assim que mais ou menos essa coroa de espinhos era de espinhos grandes, enormes esses espinhos, que entrelaçaram e colocaram na cabeça do nosso Senhor. E começaram, e vestiram e puseram na sua cabeça, e começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus. Eles não sabiam o que estavam fazendo naquele momento. E feriram na cabeça com uma cana. O que é uma cana? Talvez poderia ser um pedaço de bambu. E chegando até Jesus Cristo, já não bastava que ele estava com aquela coroa cheia de espinho. Pegaram aquela cana e vieram e bateram. Bateram na cabeça do seu Senhor. E começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos, o adoravam. E tendo zombado dele, tiraram a púrpura, e lhe puseram suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. A crucificação de Jesus Cristo, ela envolveu várias pessoas. A morte, o castigo, os ferimentos que ele sofreu, como se diz lá nos livros de Isaías, o profeta maior,
nos diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E ali começou, até o momento, ainda não havia crucificado, mas Jesus Cristo já tinha sido açoitado, Jesus Cristo já tinha sido cuspido em seu rosto, e obrigaram, no versículo 21, um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a carregar a sua cruz. Ou em outra tradução, constrangeram a este homem que passava por ali para carregar a cruz de Jesus Cristo. Mas o que é interessante disso tudo é que esse homem vinha do serviço dele, ou vinha de outro lugar, vinha do campo lá talvez, ou estaria vindo adorar a Deus, e pegaram esse homem ali até certo momento, falar: você vai carregar essa cruz. Ô Simão, vem cá, Simão, vem aqui, Simão. Chamou o Simão ali, e ali vinha Jesus Cristo caído, sido espancado, já não aguentava mais a carregar a sua cruz. Cadê uma cruz? Pega uma cruz, não tem cruz, vai sem cruz. E no momento, isto, irmã, me dá essa cruz, obrigado pela cruz. E vem Jesus Cristo caindo, é tipo assim a rota, né? Ou se não o tático móvel ali de Boa Esperança, Jacatar vai ajudar, perdão, irmão. Não vou, porque na mente ali do Simão, seria vergonhoso um homem carregar uma cruz, porque ele se achava que não tinha pecado, ele se achava que talvez todo mundo ia ficar pensando: Simão, o homem, carregando a cruz de um homem imundo, impuro, porque somente aquele que carregava a cruz era impuro ao diante do povo judeu. Não é isso, irmão Jonas? Mas aí estava Simão sendo obrigado a carregar a cruz de Jesus, levando até ao Gólgota, passando no meio das vielas e chegando até o Gólgota. Obrigado, Simão, Deus abençoe. Mas Simão não sabia o que viria à frente. Irmão, talvez você está sendo chamado hoje para carregar a cruz de Jesus Cristo. Talvez você está sendo gritado, sendo obrigado a carregar a cruz de Jesus Cristo, e você está se negando. Talvez você está pensando: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu entrei neste lugar hoje? O que eu vim fazer neste lugar hoje? Foi que nem ali Simão Cirineu pensou naquela hora: o que eu vim fazer? O que eu vim fazer nessa cidade hoje? Ou falta de sorte. Mas ele não sabia o projeto de Deus na vida dele. Deus tem um projeto na vida de cada um, de cada pessoa que adentrou neste lugar hoje. Não tenha medo de carregar a cruz de Cristo. Não se envergonhe de carregar a cruz de Cristo. Essa cruz tem um valor muito grande. Essa cruz tem um valor tremendo. A cruz de Cristo pode ser pesada, pode ser árdua de carregar, pode estar fazendo, talvez esteja te machucando os seus ombros, talvez você esteja apanhando, mas Deus está vendo os teus choros, Deus está vendo você acordar na madrugada, Deus está vendo o teu sofrimento.
Talvez você ache que Deus não esteja olhando o que está acontecendo com a sua vida, mas Deus está olhando. A Bíblia fala que Deus não dormita. Quando Deus não dormita, Deus não dorme, Deus não descansa. Você ouviu somente uma vez falando que Deus descansou. O livro de Gênesis nos diz que Deus, no 7º dia, Ele descansou. Depois nunca mais. Mas na verdade Deus não descansou. Deus não fez força nenhuma. Ele apenas disse: acha. Ele parou para ver lá como é que ia ser a criação dele. Acho que ele parou, né, pastor? Eu falei: vou ver como é que ficou esse negócio aqui agora, que agora o trem ficou bonito mesmo. Mas o que eu quero falar para os irmãos hoje, o que você tem feito, talvez não possa estar refletindo agora neste momento. Talvez você esteja aí pensando assim: tudo que eu tenho feito, eu estou fazendo isso para Deus, eu tenho feito aquilo para Deus, eu tenho vindo na casa dele adorar, eu tenho pregado na rua, eu tenho falado do amor de Jesus Cristo a muitas pessoas, eu tenho gritado nas esquinas, eu tenho sido pedra de esquina falando do amor de Deus, mas não tem acontecido nada comigo. Aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho pregado, muitas pessoas, talvez você esteja pensando agora, eu vejo muitas pessoas vindo para a igreja, eu vejo muitas pessoas aceitando a Jesus Cristo. Quando eu prego, quando eu falo, muitas pessoas aceitam Jesus, e minha vida continua estagnada, minha vida continua parada. E eu vejo pessoas que eu prego vindo para a igreja ficando melhores do que eu. Não se esqueça, o amanhã pertence a Deus, e tudo há um tempo de Deus. Aqui Simão Cirineu aqui passou por isso tudo, passou também, sofreu, porque ele também deve ter tomado alguns açoites, tomado alguns empurrões, porque ele, muitos tinham ódio de Jesus, mesmo vendo o que Jesus tinha feito, mas tinham ódio dele. Talvez o mundo tenha ódio de você. Talvez o mundo queira te destruir, queira te matar, queira te derrubar. Mas não se esqueça que Simão Cirineu apanhou junto com Jesus Cristo, carregando a cruz dele. Mas ele foi lembrado. Ele foi lembrado, e hoje ainda é lembrado. Simão Cirineu talvez não poderia ser ninguém, como você estava lá no mundo, talvez você não poderia ser ninguém, mas Jesus Cristo te olhava do alto e falava: esse é pedra preciosa. E quando eu trazer ele para minha casa, ai, 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 isso aí vai ser uma arma, isso aí vai ser uma arma na minha mão, isso aí vai assaltar, vai saquear o inferno, esse daí vai tirar pessoas da rua, pessoas que estão embriagadas, pessoas que estão viciadas nas drogas. Você tem um chamado que Deus fez. Romanos capítulo 16. Eu estou com a Bíblia aqui, que eu emprestei minha Bíblia para o Rodrigo ali. Tem a letrinha minha miúda aqui. Você achou aí, pastor? Não precisa me emprestar? Essa Bíblia tem a letra muito miúda. Obrigado. Romanos capítulo 16, versículo 13, perdão, irmãos. Aqui o apóstolo ele confere as várias saudações a vários homens.
E uma dessas saudações que o Espírito Santo envia diz assim: saudai a Rufo, a eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Quem que apanhou, quem que carregou a cruz lá mesmo atrás? Como é que era o nome do sujeito lá? Como é que era o nome dos filhos dele? Rufo? Não é Rufo? Rufo. Lá no livro de Marcos, capítulo 15, não é isto? É isto. Deus não se esquece de ninguém. O Espírito Santo de Deus não se esquece de ninguém. Pode ter passado talvez até muito tempo que aconteceu isso depois da crucificação. Aqui tem como você saber, se você pegar a cronologia correta desses livros e fazer a conta, talvez você descubra a quantidade de tempo. Mas o Senhor lembrou o apóstolo, dizendo: saudai-vos a Rufo, o eleito do Senhor. Ninguém era chamado de eleito do Senhor se não tivesse algum motivo. Hoje nós somos povos separados do Senhor, somos povo santo, sacerdócio santo do Senhor, e o Senhor não se esquece. Ele se lembrou, o apóstolo, através do Espírito Santo de Deus, se lembrou e saudou a Rufo, filho de Simão Cirineu. Talvez que você esteja fazendo hoje, não esteja refletindo na sua vida, mas o Senhor vai se lembrar. Então não para de fazer, não pare, não cesse de fazer. Talvez você esteja aí: eu vou parar, eu não aguento mais, eu vou parar. Não desiste, porque o tempo é o tempo de Deus. E a hora que o Senhor te chamar pelo nome, meu irmão, você não vai aguentar. Ele vai falar assim, ó: irmão Jonas, irmão Ricardo, hoje é o teu grande dia. Hoje é a tua hora. Isso aqui que o Senhor fez para nós, Ele quer nos mostrar que Ele se lembra das tuas ações no momento. Ele se lembra, irmãos. Ele está vendo, Ele não está deixando você. Talvez você ache que você está lá no fundo do poço. Você não está no fundo do poço. Você não está no fundo do poço. Não tem como você estar no fundo do poço. Porque eu te garanto que você não está no fundo do poço, porque ainda você tem a Jesus Cristo como seu Senhor. Você tem o Espírito Santo de Deus. Talvez você esteja com grandes dificuldades, mas você ainda tem o Espírito Santo de Deus. Guarda isso na tua mente, guarda isso no seu coração, que pode passar o tempo que for, pode passar suas dificuldades que for, na hora que o Senhor te chamar, obedeça o Senhor, não fique contrariado. Talvez você esteja passando por algo porque o Senhor está permitindo que você passe. Ele não desiste de nós, Ele nunca desistiu. Porque se Ele tivesse desistido, Ele já tinha acabado com essa humanidade. Ele já tinha destruído tudo. Ele já tinha destruído tudo. Mas ainda nós temos que esperar, irmãos.
hora que Ele te chamar, carrega a cruz dele. Talvez ali Simão Cirineu não sabia naquele momento. Talvez ele não sabia. Talvez apenas ele olhava e via aquela cruz e pensava: o que esse povo vai pensar de mim? Não importa o que o povo pense de você. Sirva Jesus Cristo. Talvez ele não sabia que estava do lado de um Deus naquele momento. Talvez, como nós, ele olhou ali para a parte física e não olhou pelo espiritual. Como a pastora Maria falou, até falei para a Pâmela brincando: Pâmela, o pastor está pregando a minha pregação. Foi a Bia ou a Pâmela que falou? Você, né, que falou? Então, porque não era normal um homem ter apanhado como Jesus Cristo e continuado vivo. Muitos cientistas falam que não era normal um homem ter apanhado daquele tanto, ter sangrado daquele tanto e ter aguentado chegar até o Gólgota, caminhado até o Gólgota. Eu queria que você se levantasse agora nesse momento. Enquanto a Pâmela louva ali, eu queria fazer uma oração para os meninos, para as pessoas. Eu quero que você ponha a mão no seu coração por um minuto. Quando eu recebi meu chamado, eu vou falar rapidinho. Eu estava 1 mês e 15 dias na igreja evangélica. 1 mês e 15 dias. E eu cheguei em casa. A minha esposa tinha começado a ir comigo na igreja fazia 15 dias apenas. Que ela gastou 1 mês, eu orando 1 mês para ela ir para a igreja. Eu falei: Jesus Santo, se essa mulher não for comigo para a igreja, como é que eu vou fazer? Vou ter que largar dessa mulher, porque de Jesus eu não largo. E eu fui orando, fui pedindo, até que o Senhor falou: hoje é o dia dela ir, hoje é o dia do chamado dela. E depois, passado de 15 dias, eu adormeci. Eu lembro como se fosse hoje, era numa quinta-feira. E é como se eu tivesse dormido e acordado em outro lugar. Eu estava debaixo de uma árvore muito grande, uma árvore frondosa. Até hoje eu não vi uma árvore daquele tamanho. E nela havia vários frutos vermelhos, uma coisa mais linda. Eu não conhecia qual era o fruto. E eu estava com a Bíblia na mão, sentado numa pedra e pregando para um campo cheio de grama. Eu pregava para aquelas gramas, sem entender, eu lia a palavra do Senhor para aquele campo. E aquele campo verdinho, quanto mais eu falava da palavra do Senhor, mais aquele campo ficava verde. Aí eu acordei, tive uma conversa com um pastor que eu era do ministério. Ele falou: foi um chamado que Deus fez para a sua vida. E esta grama, esta árvore, é a força do teu chamado. E essa quantidade de fruto que tinha na árvore, que você não conheceu, que você não conseguiu contar, eram os frutos que a tua árvore ia dar. Lá, baçar. E a grama verde que você pregava, quanto mais você pregava, era o povo que ia escutar as tuas palavras. Aqueles que iam ouvir a voz do Senhor através da sua boca, eles iam ter força, eles iam crescer também na presença do Senhor.